vocês viram, quem viu no Facebook, eu pus como shiur sobre Purim, parte 1, alegria, porque eu acho que um shiur só não é suficiente para falar nem sobre Purim e nem sobre alegria, tão extenso e tão importante que é. Amanhã à noite, se Deus quiser, será Rosh Chodesh Adar, o começo do mês de Adar, o último mês do ano do calendário hebraico. E assim que começa o Rosh Chodesh, o mês, vem a Halachá, a lei judaica, e traz uma regra: Mishenichnas Adar marbim besimcha. Quando entra Adar, se aumenta em alegria. Porque todos sabemos que temos a festividade de Purim, da rainha Esther, do Mordecai, e é uma festividade muito, muito alegre. E por isso a Halachá diz que devemos estar alegres. Agora, essa alegria não é apenas um sentimento. Devemos levar à prática. A lei diz que se uma pessoa tem um julgamento, ele tem que, digamos, processar alguém ou ser processado, ele tem que tentar, pelo menos, deixar com que o julgamento seja no mês de Adar, porque é um mês muito propício, um mês muito alegre. E a pergunta aqui é, por que o mês todo ele deve ser alegre? Temos Pesach, daqui, só lembrando, todo mundo já tem que começar a limpar a casa, daqui a um mês e meio, temos a festividade de Pesach. A gente não vê que temos o mês todo para comemorar o Pesach. Temos os 8 dias. Quando vem Rosh Hashanah, a gente não fica sério como Rosh Hashanah o mês todo de Tishrei. As festividades, elas são muito bem focadas. Nos dias delas comemoramos, nos outros não. De repente vem Purim, vem o mês de Adar e a gente comemora o mês todo. O mês todo devemos estar alegres. No Purim temos que escutar a Megillah, a leitura da Megillah, fazer um banquete, comemorar. Mas o mês todo tem alegria. Por que escolhido para ter o Purim? Quem conhece a história de Purim? Nós tivemos um arqui-inimigo, Haman. Ele queria destruir todo o povo judeu. E ele usou de sorteios para escolher o mês e o dia, a data exata na qual os judeus seriam apagados da face da terra. E quando o sorteio caiu no mês de Adar, ele ficou muito feliz. Por quê? Porque no dia 7 do mês de Adar, faleceu Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso maior líder de todas as épocas, faleceu nesse mês. Então o Haman, ele ficou feliz. Uma vez que o Moshe faleceu, quer dizer, tamanha liderança morre nesse dia, o povo judeu também vai ser facilmente erradicado nessa data. O problema do Haman é que ele esqueceu que no mesmo dia que Moshe faleceu, 7 de Adar, é o mesmo dia a sua data de nascimento. 120 anos antes ele nasceu naquele mesmo dia. E nós, por definição, não comemoramos a morte. Nós comemoramos o nascimento. O judaísmo comemora a vida. Então, o nascimento de Moisés foi tão forte, tão poderoso, que ele trouxe bênçãos para todo o mês. Afinal de contas, graças a Moshe, temos a Torá, temos as mitzvot, temos os mandamentos, temos a nossa religião toda, veio graças à mensagem que ele nos transmitiu de Hashem, no Monte Sinai, a Torá, onde recebemos. Então o nascimento de Moshe Rabbeinu foi tão importante que trouxe brachá, bênção, para todo o mês. A gente sabe como funciona algumas lojas, quando a gente entra no mês de aniversário, já começa a receber e-mail de promoção, presente de aniversário para você. Moshe Rabbeinu era exatamente isso. Ele foi tão grandioso que não comemoramos apenas a data do seu nascimento, mas o mês inteiro do seu nascimento. Então, por isso que apesar da data da destruição do povo judeu cair no mês de falecimento, isso não era um problema, porque Moshe também nasceu naquele mês. E mesmo que ele não nasceu na mesma data que Purim, isso influenciou, porque ambos caem próximos.
Bom, Alahá diz, voltando, que nós devemos estar alegres no mês de Adar. Então, a partir de amanhã à noite, devemos andar sorrindo o tempo todo, felizes. Mas, por quê? Vamos pensar um pouquinho. O que é alegria? Por que a alegria é tão importante? Para mim, isso tem duplo sentido. Minha sogra chama alegria. Mas por que é tão importante, tão fundamental na nossa vida? Estar alegre. Hoje em dia, inclusive, a gente está o tempo todo em busca da alegria, de prazeres, sentir-se realizados. Obviamente, a gente sabe que a alegria verdadeira é independente de qualquer coisa. Eu não preciso de um telefone novo para ser feliz. Mas a busca da alegria é constante e é intensa. Por quê? Qual a diferença se eu ando alegre ou se eu ando deprimido? Muitas vezes, para a pessoa que está deprimida, ela nem sente isso. Os outros que estão à sua volta sofrem. A Hassidut, o caminho dos Hassidim, acredita e enfatiza que a alegria é fundamental para vencer na vida. Uma pessoa vencedora, ela tem que ser alegre. E não nessa ordem. Não que primeiro ela vence e depois ela tem que ser alegre. Tudo começa com alegria, com um sentimento positivo. O Tânia, que é o livro base da Hassidut Chabad, ele diz no capítulo 26, ele traz um exemplo de 2 lutadores. Tem 2 homens lutando, judô, e um deles está triste, está deprimido. Mesmo que ele possa ser mais forte do que o seu oponente, ele é muito melhor, muito bem treinado, se ele estiver deprimido, ele vai perder aquela luta. Mesmo que ele tenha mais força, ele tem mais conhecimento técnico, se ele estiver deprimido, ele vai perder. Por quê? Porque a tristeza puxa a pessoa para baixo. A tristeza tira o objetivo da pessoa, tira o foco da pessoa. Então, se o frangote da luta, o mais fraco, ele estiver super positivo, ele vai ganhar. Se conta, uma vez tinha uma pequena cidadezinha num reinado, que era uma cidadezinha afastada da capital, e lá tinha uma espécie de governador. Era um cidadão, sem muito conhecimento técnico, mas ele tinha muita lábia. Então as pessoas foram gostando dele, dando importância para ele, e chegou um momento que as pessoas, quando tinham uma desavença, iam resolver com ele. Os 2 litigantes falavam com ele, ele dava uma solução muito boa e todo mundo ficava feliz. E aquele homem era extremamente honrado. Apesar de não ter direito do que ele estava fazendo, o rei não tinha aprovado ele se considerar o governador da cidade. Tudo bem, chegou um dia que ele tentou resolver uma discussão e os 2 envolvidos, os litigantes, não gostaram da solução dele. Então eles foram falar com o rei, para o rei julgar. E aí nisso o rei escuta um, escuta outro, resolve a situação. E aí o rei pergunta: me digam o seguinte, eu sei que vocês são de tal cidade, lá naquela cidade nunca tem briga? Nunca tem discussões? Porque nunca vem ninguém aqui falar comigo. Como vocês resolvem as coisas? Então eles contaram que lá na nossa cidadezinha tem um cara que resolve qualquer discussão. A gente chama ele de governador. O rei não gostou nada disso. Ele falou: o quê? Como alguém assume um cargo de importância sem a minha autorização? Então ele mandou alguns soldados irem até aquela cidadezinha, prenderem o governador e trazer ele até a sua presença. As notícias voam. Então o governador, ele ficou sabendo, antes dos soldados chegarem, ele soube que ele seria preso. Ele resolveu fugir. Saiu correndo, se escondeu fora da cidade, mas ele sabia que eventualmente ele seria alcançado. Então ele
correu até que ele chegou num rio. O problema é que ele era muito grande, bem encorpado, e ele não sabia nadar. Como que ele vai fazer para atravessar o rio e não ser preso? Ele viu lá um nadador, um rapaz nadando de um lado para o outro. Ele chamou o nadador e falou: olha, por favor, me atravessa esse rio. Você vai salvar a minha vida. Eu vou ser eternamente grato a você. O nadador, um cara magrinho, viu o governador da cidade lá pedindo ajuda dele. Imediatamente ele pegou, puxou o governador para cima e começou a nadar, arrastando com um braço o governador. E aí, no meio, faltando 20 metros para chegar na outra margem, o governador fala para aquele nadador: olha, agora eu não tenho como te recompensar, mas um dia eu vou voltar à grandeza e aí eu vou lembrar de você. O nadador não entendeu, ele falou: como assim? O que está acontecendo? O governador falou: eu estou sendo procurado pelos soldados do rei, eu vou ser preso, mas eu vou dar um jeito e vou me salvar. Nisso, o nadador abre o braço e o governador afunda e morre lá mesmo. Tá bom. Quando o nadador chega na outra margem, as pessoas que viram a cena perguntaram para ele: por que você matou o governador? Você deixou ele afundar? Então o nadador falou: não é, Deus nos livre, eu não ia matar ele, eu não queria matar ele, mas o tempo todo eu estava confiante de que eu seria recompensado, porque eu conheço o governador, era um cara importante, rico, então eu estava confiante, eu teria meu prêmio. Quando ele me falou que ele já não vale mais nada, porque eu sei que ele vai ser preso e o rei vai dar cabo dele, naquele momento minhas forças se esvaíram. Aí eu comecei a sentir o verdadeiro peso do governador, e eu não consegui mais arrastar ele, eu não tive forças. E aí ele morreu. O que aconteceu realmente aqui? O nadador teve forças antes e agora não? Exatamente. Quando a pessoa está alegre, ele tem um objetivo, ele vê grandeza, ele vê felicidade, então ele tem força para aguentar muito mais. Quando de repente o objetivo dele desaparece, ele vê que o esforço dele não vai dar em nada, então não é que a pessoa fica fraca, aquela motivação desaparece. E a gente sem motivação não chega a lugar nenhum, a gente não consegue atravessar um riacho. Com motivação a gente atravessa mares. Sem isso, não tem para quê. A gente acaba afundando no meio do caminho. Vejam bem na história de Purim. A história de Purim conta o seguinte: Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev ensina, ele traz da Megillah, da história da rainha Esther, que o Haman, qual foi o momento mais perigoso para o povo judeu? Era quando o Haman estava feliz. Quando ele saiu do palácio e ele foi coroado, naquele momento os judeus estavam perdidos. Por quê? Porque ele estava feliz. E uma pessoa feliz chega onde ele quiser. O Haman podia realmente causar uma tragédia no povo judeu, porque ele estava feliz. E quando que o Haman começou a cair, num dado dia, ele teve que honrar o Mordecai, que era o seu maior inimigo, e aí ele voltou triste para casa. Está escrito claramente no texto da Megillah. Ele ficou deprimido e ele voltou para casa chateado. Aí acabou, aí ele começou a cair. Aí o rei chamou ele, e aí as coisas... Ele terminou na forca. Não vou entrar em todos os detalhes da Megillah, porque vai ficar para um outro shiur. Mas realmente a queda do Haman começou quando ele perdeu a motivação. Sim, aconteceram coisas ruins para ele, mas se ele fosse confiante, falar com o rei, ele ia conseguir talvez continuar vencendo. Ele ficou triste, perdeu tudo, perdeu toda a batalha dele. O Tânia, quando ele diz sobre a tristeza, obviamente o Tânia, mencionamos antes, os dois lutadores, o Tânia não está contando histórias. O Tânia fala sobre o pecado da tristeza.
Exatamente. Tem um pecado da tristeza. Vamos olhar na lista de pecados da Torá e a gente não vai achar tristeza. Por quê? Porque a tristeza é um pecado geral. Se diz, os Hassidim falavam que não é um pecado, mas é pior do que um pecado. Por quê? Porque a tristeza atrai coisas ruins para a pessoa. O mau instinto nosso, aquele diabinho que fica no nosso ombro falando para a gente fazer um pecado, o que ele quer? O Yetzer Hará, o mau instinto, o que ele quer? Qual é o foco dele quando ele ataca uma pessoa? Ele fala para uma pessoa fazer um pecado. Ele não está nem aí se a pessoa vai pecar ou não. O objetivo dele não é o pecado, é a tristeza que vem depois do pecado. Quantas vezes a gente faz uma coisa errada, porque acontece, somos humanos, e aí, depois que a gente fez a coisa errada, a gente bate aqui na testa e fala, oh, véi, como que eu fiz isso, que absurdo, coisa terrível, e a gente começa a se martirizar. Não está certo. O Yetzer Hará, ele não está focando no pecado, ele está focando nessa tristeza que vem depois do pecado. Por quê? Porque a tristeza atrai outras coisas ruins. Ah, eu já pequei mesmo, eu não presto para nada, então eu vou pecar de novo. Que diferença vai fazer, não? Como funciona uma dieta? Qualquer vício, na verdade. Quando que a pessoa tem uma recaída? Se eu estou emagrecendo bem, consigo me manter, consigo não comer nada, eu estou firme. Aí eu tenho um dia que o trabalho, a escola foi difícil, em casa difícil, e marido ou esposa difíceis, a gente fica para baixo. E o que acontece quando a pessoa está para baixo? Ela afoga as mágoas na comida, outros afogam as mágoas na bebida. Por quê? Você não estava tão firme, lutando contra teu vício? Sim, mas a tristeza derruba tudo. Qualquer fase difícil, se a gente se deixa levar por ela, então acabou tudo aquilo que a gente estava lutando e persistindo, vai junto, vai embora. Porque a gente perde a motivação. Tá tudo ruim mesmo? Então vamos lá, mais um bolinho, mais um shot de vodka, e a gente sabe como é. Uma coisa traz a outra. Então, é isso que Yetzer Hará quer. O mau instinto. É por isso que ele provoca a gente a fazer um pecado. Porque ele sabe que a gente vai ficar triste depois. Eu sou tão melhor do que aquilo que eu fiz, e ainda assim eu caí, vou ficar triste e vou acabar fazendo aquilo de novo. Quem lembra do Yom Kippur? Inesquecível, não? A gente tem as rezas e aí a gente confessa os pecados. E como a gente confessa os pecados? Tristes? Não. Ai, 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 cantando. E com alegria. E aí a gente fala, eu menti, eu ofendi. Peraí, por que você tá tão feliz confessando os teus pecados? Pelo seguinte, eu pequei. Deus, o Senhor sabe que eu pequei. Já passou, não vou voltar atrás do tempo, não dá, não tem como. Então o pecado eu acabei fazendo. Mas uma coisa eu não vou entregar, minha alegria. Eu não vou ficar triste. Então eu vou confessar com alegria. Por quê? Porque para o lado negativo, para o Satan, para o Yetzer Hará, o mau instinto, eu não vou dar a tristeza que ele quer. Eu não posso abrir mão disso. Porque no momento que eu ficar triste, sério sim, mas triste, aí acabou. Aí eu entreguei os pontos, pendurei a chuteira, qualquer outra expressão que a gente conhece de entregar tudo, perder, acontece naquele momento, porque é exatamente aquilo que o Yetzer Hará quer. Não o teu pecado, não pegar a caneta na empresa e levar para casa. Não, esses pecadinhos, ele não está nem aí. Ele quer o teu bom humor, ele quer estragar isso. A alegria é a atitude. Não espere que a vida vá fazer você estar alegre. Não é assim, depende de cada um. E a gente consegue, não é fácil, mas a gente consegue. Tem uma história dos anos 70, tinha um Hassid morando no Brooklyn, família Gansburg,
E no meio da festividade de Sukkot, quem lembra da aula de Sukkot, a gente falou da alegria que é Sukkot, e no meio da festividade, no segundo, terceiro dia, infelizmente, eles perderam a matriarca da família. Então temos agora o marido, 5 filhos pequenos, faleceu a esposa dele. E quem sabe as regras de luto, no meio de Sukkot, não pode sentar o shiva, não pode ficar triste, é proibido. Como que se faz? Acaba a festividade e aí a família senta 7 dias de shiva. E é muito difícil. Na minha família a gente passou por isso. Infelizmente minha avó, Alea Shalom, Bracharut, ela faleceu em Pesach, na Páscoa, no meio da festividade da Páscoa, e minha mãe teve que esperar acabar a Páscoa para ir sentar de shiva. Quer dizer, acaba sendo uma semana muito confusa. Isso aconteceu com essa família Gansburg. Sukkot, como termina os últimos dias de Sukkot, temos Simchat Torah, a alegria da Torá, a festa que a gente baila e dança com a Torá. Imagina a situação dessa família. Tem que dançar. E não só isso. O marido, agora o viúvo, ele tinha o costume de todo ano, ele andava do Brooklyn, de Crown Heights, até Flatbush, para fazer uma coisa que a gente chama de taluchá, quando os Hassidim vão em sinagogas que não são hassídicas, e lá se dança e incentiva as pessoas a dançarem como Hassidim. Quem já viu Hassidim dançando sabem que é uma coisa muito intensa. Então, agora esse viúvo, ele tinha o costume de todo ano ir dançar. E ele falou, avisou a família que ele ia levar as crianças numa sinagoga em Flatbush e ninguém entendeu. Imagina, você acabou de enviuvar e já quer ir dançar e fazer? Ele falou, sim, é meu costume, Allah não proíbe isso, pelo contrário, Simchat Torah tem que ter alegria, então ele foi andando até Flatbush. E aí ele dançou e passou a noite como deve ser. Quando acabou Simchat Torah, aí sim ele sentou de shiva, recebeu as pessoas em casa e etc. 20 anos se passaram, já anos 90, e no 770, o quartel-general dos Hassidim, receberam uma ligação, telefonema. Era um cara falando que ele queria dar tzedakah, caridade para o projeto do Tzivot Hashem, que é um projeto voltado a crianças para Simchat Torah. Então eles iam fazer alguma atividade para Simchat Torah com crianças, e ele queria fazer uma bela doação. Tá bom? O secretário que atendeu falou, com prazer, a gente precisa de dinheiro para isso, mas eu vejo que você não é rabado. Você não é do nosso movimento. Pelo as coisas, o jeito de falar, dá para perceber. Você não é rabado. Por que esse teu repetido interesse em doar para a nossa causa, nosso movimento? Então o homem na outra linha, no outro lado da linha, ele falou, deixa eu te contar. 20 anos atrás, eu era uma criança. E eu estava na sinagoga, em Simchat Torah, em Flatbush. E aí eu vi um Hassid, Chabad, entrando com os filhinhos dele, suado, eu vi que ele andou bastante, e eles dançaram com toda alegria. Então eu virei para o meu pai, eu falei, esse aí deve ser um milionário, está feliz da vida, está com a vida feita, está dançando tanto assim, óbvio que ele está feliz. Aí o rapaz conta, meu pai me falou, muito pelo contrário. Esse senhor acabou de enviuvar. Agora, como que ele está dançando? Porque um Hassid dança em Simchat Torah. Um Hassid está alegre em Simchat Torah. Então o rapaz, ele falou, eu decidi que se um dia eu fosse um homem rico, eu ia doar para esse movimento. Porque é um movimento da alegria, é um movimento da felicidade. Isso é atitude. Se a gente analisar as circunstâncias da vida desse Hassid, ele tinha que estar em casa chorando, sentado, se que dançar o quê? Não é assim. Um Hassid, ele está feliz. E por isso a gente expande para todo mundo. Todo mundo tem que estar feliz. Isso é uma atitude, isso é uma decisão que temos que tomar. Hassidim alegres. Eu acho que eu já contei num shiur uma vez a história do Reb Zusha e Reb Elimelech, eram 2 irmãos na Europa, rabinos, que eles andavam de cidade em cidade, e uma vez, eu vou contar curtinha a história, mas uma vez eles foram acusados de roubo. Não tinham nada a ver com eles, mas foram acusados, foram presos. Chegou a hora da reza, Minchá, reza da tarde,
E o Reb Zusha estava triste. Falou, oi, meu irmão, como que a gente vai rezar aqui na cela? Tem uma latrina, tem um vaso lá com coisas não muito agradáveis. E a Halachá, a lei ordena que a pessoa não pode rezar numa situação dessa. Não pode rezar dentro do banheiro. Então ele falou todo triste para o irmão, como que a gente vai rezar? Aí ele vê que o Rabi Elimelech está sorrindo. O que aconteceu? Elimelech falou, não, veja meu irmão, a nossa oportunidade, agora a gente pode cumprir com essa lei que proíbe a gente de rezar num lugar que tem algo desagradável. Como que a gente ia cumprir? A gente sempre reza na sinagoga, não tinha como cumprir. Finalmente chegou nas nossas mãos a possibilidade de cumprir essa lei. Eu vou cumprir essa lei triste, que eu não posso rezar? Graças a Deus que a lei não me deixa rezar. E ele começou a comemorar que ele estava cumprindo uma mitzvah um pouco diferente. E o irmão dele viu, o Reb Zusha viu o Rabi Elimelech feliz, ele entendeu a ideia, ficou feliz também. Eles começaram a dançar, eles na cela, alguns bêbados no canto e o pinico lá no meio. O guarda veio, escutou gente dançando na cela, foi ver o que está acontecendo aqui, mexígenes, os malucos. Aí um bêbado levantou lá no canto e falou, eu não entendi o que está acontecendo, eles estão dançando por causa do pinico. O guarda, tremendo antissemita, falou, o quê? Estão dançando pelo pinico? Eu vou tirar já esse pinico daqui. Levou embora. Aí o Rabi Elimelech falou para o Reb Zusha, pronto, agora você pode rezar. É atitude. Alegria é atitude. É decidir estar alegre, independente de qualquer situação. Hoje em dia não sei se tem muito, mas antigamente era mais comum escutar do circo de pulgas. O que é o circo de pulgas? Eu procurei alguns vídeos no YouTube para entender o que pode ser um circo de pulgas. É um negócio bem pequenininho, com um trapézio, e as pulguinhas vão puxando a carroça. É algo interessante de se ver. Como que se educa uma pulga? Uma pulga, ela consegue pular 100 vezes, se eu não me engano, 100 vezes o tamanho dela. Eu mal consigo metade do meu tamanho, apesar de não ser alto, eu não consigo nem metade do meu tamanho. A pulga pula 100 vezes. Então você pega uma pulga, põe num cantinho, acabou. Piscou os olhos, ela já não está mais lá. Como que você educa ela para conseguir pôr ela no circo? Então o adestrador de pulgas, ele explica que se coloca a pulga dentro de um pote de vidro. E aí a pulga pula. E o que acontece quando ela pula? Bate a cabeça. Ai! Aí ela cai. Mas ela vai tentar de novo. Ela pula de novo. Bate a cabeça até que uma hora ela cansa de bater. Ela para, ela pula até aquela altura que não vai machucar. Vai pulando. E aí o adestrador já tem a pulga pronta. Ela nunca mais vai pular 100 vezes o tamanho dela. Porque ela acha que ela vai se machucar. A nossa vida é a mesma coisa. A gente nasce. A não ser, Deus nos livre, que aconteça alguma situação muito adversa no parto, a criança nasce com um problema, a criança nasce querendo ser feliz, chora pra caramba no começo. Eu sei que o meu de 9 anos ainda chora, de 9 meses, desculpa, ainda chora bastante, mas a gente chora porque quer ser feliz. E crianças geralmente são felizes, mas acontece uma situação na vida que apanha. Ah, não devo sair isso, não devo pintar dessa cor, que já levo bronca do professor. Então a gente vai batendo a cabeça a vida toda. E com o tempo a gente começa a ficar com medo de ser realmente feliz. Quantas coisas nós faríamos se não tivéssemos esse medo? Medo de se arriscar, porque eu tenho medo de levar na cabeça. Quanta coisa a gente não faria? Isso é o que a vida faz com a gente. Não necessariamente a gente tem que seguir nessa vibe, nessas ideias. A gente pode ultrapassar isso. Isso é o que Hassidut demanda da gente. Hassidut, é fácil falar que o Hassid tem que ser feliz. Quando que surgiu a Hassidut? A Hassidut surgiu depois de pogroms atacando os judeus. Pogroms de Chmielnik. Eu tive que anotar porque é um nome complicado. Os judeus estavam apanhando. Tivemos o falso Mashiach, falso Salvador, Shabtai Tzvi. Os judeus se desapontaram muito, acharam que não tinha mais solução. Pogroms o tempo todo, Czar, o rei, contra os judeus.
E aí vem Hassidut e fala, seja feliz. Como? Tanta coisa triste. É porque não depende disso, ou apesar disso, a gente consegue ser feliz. Porque felicidade e alegria é atitude, é decisão. Não é o que acontece, não depende do resto. Se tem um pinico do nosso lado, tem que tentar dançar também. Uma hora a gente vai conseguir. Depende de onde, é melhor ir ajudar a limpar. Não tem desculpas, mas tem que ser feliz. E não é fácil. Por que não é fácil? O próprio salmista, rei Davi, fala no Salmo 98, Ivdu et Hashem besimcha, sirvam a Deus com alegria. Servir Ivdu quer dizer avodá, quer dizer trabalho. Vem de Eved, vem de escravo. Não é fácil ser feliz. Demanda. A gente tem que se esforçar cada vez mais. Uma hora a gente vai conseguir. E como a gente começa a ser feliz? Fácil falar que tem que ser feliz, isso é muito clichê. Como que a gente faz para ser feliz? Tem 2 dicas para a gente começar o mês de Adar com o pé direito. A primeira é se afastar de coisas ruins, no sentido de não falar de coisas ruins. Sim, acontecem situações adversas, mas não quer dizer que a gente tem que ficar falando disso. Porque quando a gente fala, a gente põe força naquilo. O trabalho não foi tão bom, não precisa chegar em casa e contar todo o lado negativo. Busque soluções, mas não ficar falando de coisa negativa, porque falar do negativo faz a gente focar no negativo. Se a gente só foca no negativo, a gente vai esquecer das coisas boas. O Haman, nosso inimigo, o que ele fez? Ele foi, olha a situação, ele foi coroado como vice-rei no palácio. Ele recebeu o sinete real. Ele podia fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse ir num bar beber, ele podia ir beber. Ele podia pegar uma cidade toda para ele. Podia fazer tudo. Aí na porta do palácio, ele viu o Mordecai sentado lá. E o Mordecai realmente não se levantou e não se ajoelhou para ele, como ele esperava. Ele chega em casa bravo e começa a falar para a família, esse Mordecai aí, que não me honra. Meu amigo, você acabou de ser nomeado vice-rei, tudo o que você quer, teus projetos já estão aprovados em primeira instância, não tem problema nenhum. Você chega em casa e fica falando do Mordecai, é isso? Essa é a tua vida? Focando no negativo e fica falando disso. Aí a esposa deu uma ideia, faz uma forca para matar o Mordecai. O que aconteceu? Ele mesmo foi morto naquela forca, ele foi enforcado lá. Porque ele ficou falando disso. Fala do bom, fala da honra. Não fica falando do negativo. Essa é a primeira lição para a gente. Começar a dar sem falar de tudo de ruim que acontece. Faça o contrário. É o segundo ponto. A Hakarat Tov, ser bem agradecido. Agradecer por coisas pequenas. Não só agradecer a Deus, sim. Quem me conhece sabe que eu estou o tempo todo falando Baruch Hashem, bendito, graças a Deus, graças a Deus. Não é só isso, agradeça os outros também. Aprenda a focar no positivo que outra pessoa te faz, o que também não é tão fácil. Quantas vezes a gente agradece para o cara que passa limpando, o gari que passa limpando a rua, o policial que está parado numa esquina cuidando da nossa segurança, é o mínimo. Isso, elevando o nível, quantas vezes a gente agradece o nosso marido, nossa esposa, pelo que ele faz. Meu marido foi trabalhar. Agradece, está difícil trabalhar. Minha esposa cuidou das crianças para poder descansar. Agradece. Tem que agradecer. A gente já, em inglês tem uma expressão muito boa que eu não encontrei outra em português, mas é take it for granted. Eu não sei como, se alguém souber aqui colocar nos comentários como uma expressão parecida, mas tudo a gente já, minha esposa sempre fez isso, então por que eu vou agradecer? Sim, você vai agradecer, porque ela se esforçou para aquilo e vice-versa. O marido também pode agradecer o marido também, não tem problema. Focar no positivo. Essas 2 dicas, não falar do negativo, olhar o positivo, ser bem agradecido, esse é o começo para ser feliz. Isso é o que faz a gente ter atitude positiva.
é andar ereto, caminhar reto, com confiança. Estar garantido, take it for granted. Mas... Escolha. Obrigado, mãe. Isso é a chave para abrir a porta da felicidade. Depois tem muita coisa que a gente tem que fazer também. Mas focar no positivo. Hassidut ensina a gente a olhar, a sorrir. Não está tudo bem, não tem problema. Sorria do mesmo jeito. As coisas vão acontecer, vão ser para o melhor. Bezrat Hashem, então, que possamos ter um Chodesh Tov, um mês muito bom, um mês de verdadeira alegria, independente e apesar de tudo, ou contrário, e que possamos ter um Purim Sameach, um Purim muito feliz. A gente já, Bezrat Hashem, em breve a gente vai divulgar as atividades de Purim, e que possamos ser verdadeiramente felizes. Lembrando que depressão e tristeza é uma das coisas que abrem a porta para todo tipo de doença no nosso corpo. Uma pessoa positiva, ela tem muito mais imunidade contra tudo o que pode acontecer, físico, mental e espiritual. Que possamos ser verdadeiramente felizes e comemorar a maior alegria de todas, que é Mashiach Tzidkeinu, Mashiach, que venha muito em breve em nossos dias. Então, para terminar a aula com a nossa lição, muito obrigado a todos que participaram aqui no Facebook.